Estamos aqui com o professor Jesus Aparecido Ferro, que é professor titular do Departamento de Biotecnologia Agropecuária e Ambiental da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. O professor Jesus é pós-doutor em Bioquímica e Biologia Molecular no Instituto de Química da USP e no Departamento de Bioquímica da Universidade de Alberta, no Canadá. O senhor foi um dos coordenadores do programa do genoma funcional da Xylella fastidiosa e participou também do programa de sequenciamento da Xylella, né? Queria que o senhor contasse um pouco como é que o senhor chegou no projeto, como é que foi a experiência, os grandes desafios que vocês encontraram. Boa tarde, Cláudia, prazer receber você aqui. Eu pensei até o último dia, até a última hora, se eu ia me inscrever no edital que estava aberto, porque né, eu tinha muitos alunos, trabalhava com biologia molecular, com sequenciamento manual, já dominava várias técnicas de biologia molecular, mas quando falou um genoma, cheguei a ser um genoma, aquilo me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo me deixou muito excitado. E aí eu resolvi no último dia, no final da tarde, sentei e escrevi a minha proposta para FAPESP, e aí foi um dos laboratórios que foi selecionado. Isso foi ótimo, em todos os sentidos. Durante o sequenciamento, houveram várias dificuldades durante o projeto, mas como tudo era muito colaborativo, né? E o Simpson, que era coordenador do DNA, ele deixava a gente muito à vontade. Então, quando chegou no final do projeto, a gente já tinha sequenciado praticamente todos os cosmídeos e a maior parte do genoma já estava pronta, mas tinha alguns buracos, chamados de gaps. E que, para fechar esses gaps, se viu que sequenciar mais cosmídeos não ia adiantar. Então, o laboratório do professor Paulo Arruda, que era um dos laboratórios centrais, começou a produzir pedaços menores do DNA e clonava isso em plasmídeos. E esses pedaços menores começaram a fechar esses gaps. Aí, um dia eu falei, se precisar fazer mais biblioteca de DNA, chamada biblioteca de Schrödinger, de fragmentos menores, o nosso laboratório pode ajudar a fazer. Ele falou assim, ótimo, o que você precisa? E com isso, a gente criou expertise no laboratório também de produzir bibliotecas para sequenciamento de DNA. E isso depois abriu a possibilidade do nosso laboratório participar de vários outros projetos de genomas usando essa expertise. Mas em relação exatamente ao funcional da Xylella, para mim foi uma surpresa, porque um dia o Pérez me liga e falou, Jesus, eu preciso de alguém que precisa coordenar o projeto funcional da Xylella aqui na FAPESP. Pensei em você e na Ana Cláudia Razeira. Você topa? Falei, bom. Topo, então vamos... Qual é a diferença entre o primeiro sequenciamento do genoma da Xylella e o genoma funcional? Como é que a gente explicaria isso? Como é que você explicaria isso? É uma boa pergunta, Cláudia. Primeiro, o genoma, ele te dá, quer dizer, a informação está lá, na forma de quatro letrinhas. Foi predito, naquela sequência, aonde estavam os genes e quais os genes já eram conhecidos, tá? Em relação a outros micro-organismos que já se conhecia. Mas tinha uma série de genes que eram genes que não tinham função determinada ainda. Então, o funcional, na verdade, é você tirar a informação, validar a informação biológica que foi predita, ou em alguns casos que não está nem predita, mas você supõe que aquele gene é responsável por uma função X. Então, é você tirar a informação biológica daquela sequência toda, né? Então, envolve você tem que, porque enquanto você não mostra na prática que o gene realmente faz aquilo que você prediz, ele é só uma predição. Tá? Então, que genes da Xylella realmente estão envolvidos com a patogenicidade ou com a virulência dela. O genoma pode te dar algumas pistas, mas você tem que validar isso. Então, o genoma funcional, em última análise,
é você demonstrar a função de cada gene naquele organismo, que não é uma tarefa fácil, principalmente para aqueles genes que têm função ainda de não predita, ou seja, são genes que já encontraram em vários micro-organismos, mas que até hoje ninguém sabe exatamente o que ele faz em cada um deles, se é a mesma função, se não é, se tem alguma diferença. Então, o genoma funcional é você fazer experimentos biológicos, baseado em predições que estavam lá no genoma. Quanto tempo o senhor e a professora Ana Cláudia demoraram para terminar ou para concluir? E que conclusões, e a quantas conclusões vocês chegaram? Se é que a gente pode falar assim, numericamente. Olha, é difícil dizer isso, porque na verdade a gente ficou, acho que o jornal durou 2 anos e meio ou 2 anos. E tinham vários projetos que tinham em andamento. Um deles, por exemplo, era saber daqueles genes preditos, né? Quantos daqueles genes que quando são transcritos se transformam em RNA mensageiro, tá? Quantos deles realmente são traduzidos em proteínas, que são as moléculas que realmente exercem as funções dentro da célula. Então, um deles era gerar um proteoma da Xilela, que era um grupo lá de Campinas que propôs esse projeto. Então, esse era um deles. E tinham vários outros projetos que eu não lembro muito de cabeça, que já faz muito tempo, mas que tinham uns 10 ou 12 projetos que tinham sido aprovados por um comitê científico internacional. Então, além de mim e da Ana Cláudia Razeira, tinha um comitê científico internacional que a gente discutia todos os projetos, eram discutidos com eles e tinha o aval deles. E a gente fazia reuniões periódicas com todos os grupos e com esse comitê internacional. Aí via quais eram os progressos, quais as dificuldades, quais eram as sugestões para cada um desses pesquisadores. Então, é uma coisa muito interessante, porque eu e a Ana Cláudia, a gente fazia o meio de campo entre pesquisadores, FAPESP e pesquisadores Comitê Internacional. Às vezes a gente consultava os comitês mesmo fora das reuniões. Tinha algum problema, alguma dúvida, e a gente tinha dúvidas, a gente contactava eles o tempo todo. Então, foi uma interação muito grande entre os grupos, mas experimentos biológicos, vários desses projetos chegaram ao fim com resultados finais, outros foram só o quê? Como uma ciência, você dá um passo e tem que avançar mais depois ainda, né? É difícil dizer qual que é um produto. O produto foi o desenvolvimento do conhecimento maior da biologia da Xilela e formou muita gente na área, né? Quer dizer, muita gente começou a ter contato com todo o ferramental de biologia molecular, não só o sequenciamento, mas todas as técnicas que você usa para você investigar molecularmente um organismo. Qual foi o impacto nesses aspectos para o seu laboratório? Quer dizer, o que o projeto Genoma, não só Xilela, mas posteriormente Xanthomonas campestres, qual foi o impacto para o laboratório? Bom, o impacto é o seguinte, mudou o laboratório e mudou a minha carreira científica, na verdade. Eu trabalhava com desenvolvimento animal, né? E a partir dali eu passei a trabalhar com micro-organismo. E todo o laboratório se voltou para a área de genômica. Tá? Então, logo após o projeto Xilela, junto com a doutora Ana Cláudia Razeira, a gente propus para a FAPESP fazer o genoma das Xanthomonas, de 2 Xanthomonas. Xanthomonas citri, que causa o cancro cítrico, e Xanthomonas campestres, que era usada como organismo modelo. Os 2 foram sequenciados, publicamos ele também na Nature, e hoje, 2 genomas de micro-organismos feitos aqui no Brasil, é o paper mais citado, porque acabou virando um organismo modelo a Xanthomonas citri. Tive que mandar ele para vários laboratórios hoje nos Estados Unidos trabalham com Xanthomonas citri, que foi ser isolada e sequenciada aqui. Todo o laboratório mudou para a genômica. Então tinha muitos alunos, pós-docs, técnicos, e a gente começou, então, aí o Simpson me convidou para ser coordenador de clones do genoma nacional. Uma coisa muito legal, porque
ao molde que a FAPESP fez no estado de São Paulo, o CNPq fez isso a nível nacional. Não lembro mais quantos laboratórios eram, mas eram uns 15 ou 17, não lembro mais exatamente o número. Mas que foram, então usou-se um outro micro-organismo, era uma bactéria lá do Amazonas, tá? que era a Corynebacterium violáceo. A doutora Ana Tereza do Rio de Janeiro que foi a coordenadora de bioinformática. E a gente produziu aqui em Jabuticabal, isolamos o DNA dessa bactéria, produzimos os clones com DNAs longos e com DNAs curtos, de cosmídeos e de plasmídeos, e mandamos isso para todos os laboratórios do Brasil que estavam fazendo parte dessa rede. Então, esse conhecimento de genômica se espalhou para outros estados do Brasil. E nesse aspecto, o nosso laboratório teve uma participação importante nisso. Vocês faziam treinamento dessas equipes dos demais laboratórios? Sim. Como é que era a relação de São Paulo, dos pesquisadores de São Paulo, então pioneiros nessa área, com os demais laboratórios nacionais? Bom, várias pessoas vieram para o nosso laboratório aprender algumas coisas, e eu fui alguns laboratórios a gente ia visitar e discutir. Tá? Então, aqui pelo laboratório passou pessoas de vários lugares do Brasil para aprender algumas das técnicas, né? E eu me senti muito gratificante de poder ter contribuído naquela época com isso. Então, o laboratório inteiro virou um laboratório de genômica. E com isso, aí o genoma da cana-de-açúcar eu já estava lá na Alélix. A minha esposa que ficou responsável por todo o laboratório. E ela ia ter participação muito importante também no genoma, do programa de sequenciamento de RNAs expressos da cana-de-açúcar. E, com isso, a gente pôde trazer para cá, para Jabuticabal, um laboratório de estocagem e distribuição de clones, que naquela época era importante, hoje não mais tanto, né? Que era você guardar os clones aqui e distribuir para pesquisadores do Brasil inteiro que quisessem trabalhar com os seus genes preferidos. Isso foi a ideia do professor Paulo Arruda. Interessante que no primeiro edital que teve, ninguém se candidatou. Porque não era uma coisa trivial, porque você tinha que garantir que os clones que estavam dentro de linhagem de E. coli, que eles ficassem vivos por muitos anos, para poder distribuir para as pessoas. E tem que ser condições, então você tem que garantir que tivesse sempre dentro de freezer menos 80, que tivesse algum problema no freezer, tinha que ter um freezer backup, que ser uma sala especial toda ela climatizada, tinha que ter um gerador funcionando o tempo quando precisasse, e tinha que ter alarmes que disparassem quando algum problema acontecesse, ou com a temperatura da sala, ou com a temperatura de cada freezer. No segundo edital que abriu, alguns alunos do laboratório me convenceram a pleitear. Aí a gente se candidatou, nós e o CTC. A gente montou isso e funcionou durante muitos anos. Aí, com isso, todos os outros clones de genoma da FAPESP que vieram depois, no programa EG, todos eles ficaram estocados aqui, né? Então, isso mudou completamente a rotina do laboratório, a linha de pesquisa. E no fim, eu terminei hoje, eu trabalho com interação planta-patógena, usando como modelo o Xanthomonas cítrica, que é o cancro cítrico. Então, mantém uma estufa aí cheia de variedade de cítricos, diferentes variedades, e tentando, como você falou, genômica funcional, tentando descobrir função de genes de Xanthomonas cítrica até hoje, e que não é trivial, principalmente quando é um gene que você não tem informação nenhuma sobre ele em outros organismos. Aí você está no limiar do conhecimento, e aí você tem que arrumar estratégias de como descobrir o que aquele determinado gene faz naquele organismo. Isso, de novo, falando de genômica. Essa é a pesquisa que vocês desenvolvem até hoje no seu laboratório? Até hoje. É uma pesquisa que é meio ingrata, porque você anda devagar, porque você não tem... você tem que... Quer dizer, cada gene é um gene. Cada proteína é uma proteína. Trabalhar com proteína, a minha formação toda de bioquímica, acho que do Brasil todo, na época, durante décadas, foi... Todo mundo fazia bioquímica, mas centrado em proteína. Tinha pouquíssima gente trabalhando com ácido nucleico, ainda menos gente ainda trabalhando com lipídios, que é outra macromolécula, e pouca gente também trabalhando com açúcares,
somente na Faculdade Paulista de Medicina, né? Mas então, a minha formação era de proteína. E cada proteína é diferente. Quer dizer, tem algumas coisas que valem para todas, mas tem coisas que são específicas de cada uma delas. Então, ao mesmo tempo que me atrai, ao mesmo tempo eu fico um pouco frustrado que você anda devagar. Professor, com o sequenciamento do genoma da Xilela, o Brasil meio que se alinhou com os países desenvolvidos nesse aspecto de pesquisa, sequenciando o primeiro fitopatógeno, tá certo? E também deu uma contribuição importante para o projeto Genoma Câncer. Hoje, a posição já que o senhor está fazendo pesquisa nessa área, hoje a posição que o Brasil ocupa no cenário global da pesquisa em genômica, ela tem o mesmo status que o Brasil conseguiu atingir no início do ano 2000? Olha, no Brasil nós temos excelentes pesquisadores na área de genômica. Acho que nós não devemos nada ao exterior. Temos excelentes bioinformáticos, são essenciais para ajudar o pessoal da área biológica a tirar a informação útil desses genomas todos. Mas o que nós não acompanhamos, acho que nem vai conseguir acompanhar, é a tecnologia de sequenciamento. A gente foi super capaz de sequenciar aqui os genomas usando a tecnologia de primeira geração de sequenciamento automático. As que vieram depois, já veio a segunda e a terceira geração de sequenciamento, eu acho que a gente não vai conseguir. É caro, realmente são caros, a manutenção é difícil, reagentes são todos importados, tem o custo Brasil, tá? Então, na minha opinião, quando tem algumas, se fosse sequenciar o genoma hoje, eu mandaria sequenciar no exterior, muito mais barato, muito mais rápido, tá? E ficaria na mão com aquilo que é essencial, analisar a informação. Essa sim. A genoma funcional. Você analisar o sentido biológico daquelas coisas, né? Aí nós temos excelentes bioinformatas, temos excelentes pessoas em todas as áreas ligadas à genômica. Então, isso a gente não deve nada a ninguém, não. Mas em relação ao sequenciamento em si, eu acho que nós ficamos para trás, porque a gente não produz sequenciadores, mas você comprar um aqui e você manter ele aqui, a manutenção é cara, o interior. Para mim, trazer alguém aqui de São Paulo para fazer uma manutenção, ele vai cobrar a viagem dele e o custo e tudo. A gente não tem como manter isso. Eu não investiria em esse sequenciamento hoje no Brasil. A não ser que, uma decisão do governo, olha, vamos montar um centro no estado de São Paulo e eu vou com todos os equipamentos de última geração e vou subsidiar isso para todos os pesquisadores das instituições públicas. Eu vou subsidiar e garantir que se faça aqui tão rápido e com a mesma qualidade que se faz lá fora. Senão, acho que não faz sentido ficar em alguns laboratórios tentando a todo custo manter um sequenciador funcionando de última geração. O senhor mencionou a Lelix agora há pouco e o senhor foi um dos pioneiros, né, dos pesquisadores que criaram a Lelix, a empresa de biotecnologia, junto com o grupo Votorantim de Novos Negócios. Como é que foi essa experiência para o senhor, saindo de laboratório, saindo do ambiente de pesquisa, entrar numa empresa ou participar da criação de uma empresa? Olha, foi um mundo novo, bem diferente. Mas eu vou te contar primeiro uma história de como é que isso chegou a primeira vez para mim. Então, na última reunião que teve de genoma funcional da Xilela, que foi lá em Águas de Lindóia, acabou a reunião com todos os grupos, com o Comitê Internacional, finalzinho, logo depois do almoço, já estava vindo embora, estava eu e a Ana Cláudia e mais os dois pesquisadores do exterior, na verdade eram 3 pesquisadores do exterior. Aí eles queriam comprar uma lembrança para levar para as mulheres. Então levamos eles numa lojinha lá. Aí me liga o Fernando de São Paulo. O Fernando me ligou: Jesus, onde vocês estão? Eu falei: eu estou aqui com a Ana Cláudia, na Água de Lindóia. Nós estamos indo embora, acabou a reunião do geral funcional da Xilela. Ele falou assim: você pode vir para cá, vocês dois, amanhã cedo, urgente. Fernando, eu estou aqui, vou para Jabuticabal, mas eu posso, se for urgente, eu vou a São Paulo. Vem, porque acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar. Era a ideia de a Votorantim investir numa empresa de biotecnologia na área agrícola. Bom, eu topei na hora. Eu não pensei em muita coisa, não. Eu topei na hora. Eu gosto muito de desafios assim. Porque assim,
Quando terminou a Chilela, eu falava assim, Fernando, eu fui nos claros, Fernando, nós temos que usar isso para alguma coisa prática aqui no Brasil. Tem muita gente formada, acho que tem condições agora, de massa crítica, da gente fazer alguma coisa prática, para a gente aplicar isso, dá para ser aplicada. Você fala para mim, se você tiver uma ideia, me fala. Então, a gente tinha ideias, mas ele não tinha dinheiro. Então, na verdade, quando ele foi para Votorantim, criou a oportunidade de a gente pensar em alguma coisa. E aí começou, na verdade, foi muito difícil depois que eu saí, que a Alex foi vendida, que eu voltei para cá, fiquei 2 anos mais ou menos em choque. Mas igual a Ruda falou, foi difícil adaptar. Muito difícil, porque lá a gente fazia pesquisa de altíssimo nível, mas fazia pesquisa voltada para um produto. Então a gente matava o projeto morria. Por quê? Já investiu tanto tempo, tanto dinheiro, ainda está muito longe de chegar na habilidade do produto, então você mata o projeto e começa outro. Aqui você não mata projetos, aqui cada um projeto de tese, mestrado, doutorado, você não mata, o aluno vai, ele faz o projeto até o final. Mas lá a gente podia investir em pessoas, podia contratar as pessoas, podia investir na formação delas, tá? E aqui na universidade a minha clientela são alunos, você fica muito limitado. E lá a gente fazia as coisas com muita agilidade. A gente tinha dinheiro para fazer as coisas que queria fazer, bem feito, tá? Ao nível internacional. Vim para cá e fiquei frustrado, porque aqui as coisas não andam. Serviço público, você não anda, as coisas não andam. Você, na verdade, ninguém manda, né? Isso que é verdade, você não tem alguém que comanda, que manda. Então, lembra, eu não posso mandar um técnico embora aqui se eu achar que ele não está performando direito. Você não consegue mandar ninguém embora e contratar outro melhor. Então, assim, que 2 anos mais ou menos falando será que eu adapto aqui ou eu vou ter que sair de novo para outro lugar? Enfim, você acaba adaptando. Você nunca mais pensou em empreender? Pensei. Tenho em mente 2 coisas bem já em mente. E talvez sei lá, daqui não muito tempo eu talvez saia de novo para empreender. Também, claro, na mesma área? Na área de biotecnologia aplicada, mas não vou te dizer ainda porque as ideias que eu tenho, mas assim, seria na área de biotecnologia aplicada mesmo. É uma experiência que o senhor gostaria de repetir? Gostaria. Eu gostaria de repetir, agora eu vou dar uma parada de algumas coisas, já estou com poucos alunos, então eu estou fazendo essa... E assim, apesar de eu já ter uma certa idade, eu acho que ainda consigo fazer muita coisa, eu não consigo ficar parado. Então, assim, como é que o senhor vê o futuro? Quer dizer, o senhor nessa encruzilhada hoje na universidade, mas pensando em daqui 1, 2 anos empreender. Como é que o senhor enxerga o futuro da genômica no país? Nessa sua área específica de pesquisa? Como é que o senhor enxerga? Olha, o que eu estou vendo, também pelo fato que eu faço parte lá da CTNBio, e lá passa todos os projetos que o OGM passam por lá, é impressionante a quantidade de empresas que estão abrindo na área de biotecnologia aplicada no Brasil, em todas as áreas, desde a área de saúde, na área animal, vegetal, área de saúde, tem muita gente boa abrindo empresas e com produtos muito, muito bons, que vão chegar no mercado em breve, em poucos anos. Então, o Brasil criou uma massa crítica na área de genômica e na área de biologia molecular, quer dizer, voltadas para a biotecnologia aplicada, que eu não tinha ideia. Tá? É muito mais do que você pensa. Então, e são startups? São todas startups. São todas startups. A maioria são todas startups. Impressionante a comunidade de startups e de altíssima qualidade. Então, o Brasil, eu acho que a gente vai ter um boom. Né? Eu lembro que o Fernando disse que no fundo eles analisaram milhares de projetos, escolheram só dois, só 3, depende muito o foco que você quer, né? Mas assim, tá pipocando no Brasil a startup na área de biotecnologia. O senhor acha que esse é um caminho? Eu acho. E o Brasil tem expertise nisso, tem gente preparada para isso. Né? Nós temos gente boa, qualificada. Tá? Professor, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço. Já faz tanto tempo isso, né? E eu estava ontem à noite revendo algumas coisas lá no site da FAPESP, aí passa um filme pela sua cabeça e foi muito legal. Foi realmente uma experiência que eu agradeço a oportunidade que foi me dada de poder participar e de poder colaborar. E acho que nós vamos ter... Aquilo que foi plantado lá, hoje está dando frutos. Tá? Obrigado.